Hoje a gente vai estar mostrando para vocês como é que vocês podem desenvolver seus jogos com HTML5 e JavaScript, tá certo? Usando o Phaser, vocês podem colocar seus jogos no desktop, pode colocar no browser, colocar no seu site, colocar no seu celular, você que sabe, certo? Para quem quiser acompanhar essa palestra, os slides são disponíveis nesse link. Então, 3 segundos aí. Pronto. Meu nome é Felipe Borges, conhecido nas redes sociais como Abismo. Eu sou estudante de informática no IFCE. Eu sou o tão chamado Pythonista e GNU Philosopher. Embora isso não exista, eu sou o primeiro. E eu sou adepto ao movimento software livre, embora eu esteja usando Ubuntu. Desculpa, Stallman. E aí, eu sou o Murilo, eu também sou estudante de informática no IFCE. Eu sou resolvedor de cubos mágicos, amante de quebra-cabeças. Eu adoro Clojure e magias funcionais, programação funcional. E eu sou o que se chama de Unix Philosopher, ou seja, só tem filósofo aqui hoje. Tá, e o que vai ter hoje? A gente vai falar um pouco para vocês do que é o Phaser, o framework em si. Algumas coisas bem legais que vocês podem fazer com Phaser, sem muito trabalho. E a gente vai botar um pouco a mão na massa, a gente vai mostrar um pouco de código rodando, que é muito bom. Agora, falando um pouco sobre o Phaser em si. Phaser é um framework de games HTML5, é desenvolvido em JavaScript. É mobile first, embora funcione literalmente perfeitamente também no seu browser. É open source, vocês podem dar uma olhada no código e também, se vocês quiserem contribuir com o projeto, podem ir lá. E é rolling release. Como diria um carinha que eu não lembro o nome, de uma empresa que eu não lembro o nome, game engines que não são constantemente atualizadas não demoram muito para ficar ultrapassadas, então Phaser tem essa vantagem. Tá, então vamos falar um pouquinho de código, ok? Isso aqui é um sistema de diretório simples do Phaser. Você não é obrigado a seguir à risca esse sistema, é uma dica. A boa parte dos jogos feitos com Phaser você vai encontrar essa estrutura. O que basicamente você tem que ter é um diretório assets para guardar seus arquivos de mídia, áudios, imagens. Um arquivo de scripts, onde você vai guardar o seu código, JavaScript. Um diretório para guardar o arquivo do framework. E um pouquinho de HTML, claro, porque, enfim, o seu jogo vai rodar no browser. Mas vocês não precisam se preocupar, isso aqui, vocês não precisam ter um conhecimento muito aprofundado de HTML e nem CSS. Então, o que vocês precisam fazer é importar o framework, primeiramente, e depois os arquivos do seu jogo. Obrigatoriamente tem que ser nessa ordem, senão não vai funcionar. Desculpa. Aqui é um pouquinho da cara do Phaser, como eles se parecem. Aqui o que vocês precisam entender é que a gente tem uma variável chamada game, que guarda uma instância de Phaser Game, que é basicamente o objeto onde toda a mágica vai acontecer, onde você vai acessar todas as funcionalidades do framework. E você também vai ter 3 funções principais, que são essenciais, que é a função preload, onde você vai carregar arquivos de imagem, arquivos de mídia, basicamente. Uma função create, onde você vai criar os objetos do seu jogo, os sprites, e uma função update, onde você vai guardar toda a mecânica do jogo, onde todo o jogo vai acontecer, o que nós chamamos de loop principal. Ok? Isso aqui seria mais ou menos o código acima rodando, e é bem fácil, vocês vão ver que é muito fácil. Agora falando um pouco sobre os conceitos que Phaser abrange, né? Nós temos primeiramente os sprites, que são objetos essenciais em qualquer jogo, os objetos que interagem com tudo e com tudo. Sprite é definido como algo que se move na tela sem afetar o background ou deixar atrás de seus passagens. Se você acharam difícil essa definição, vocês com certeza conhecem qualquer um desses sprites. O Phaser, nós podemos dizer que o maior forte dele é quando se trata de física. O Phaser ele tem 4 game engines principais, sendo Arcade Physics para jogos bem simples, Box 2D, que é uma engine muito poderosa, Ninja Physics e P2 Physics.
Bom, nós podemos dizer que 95% dos jogos são em base de colisões, na verdade. Nós lançamos um evento quando dois objetos se colidem. Bom, o Phaser ele tem várias ferramentas que facilitam muito a maneira como você trata os inputs, seja no teclado, seja no mouse. O botão está pressionado, você acabou de soltar, pressionou e segurou, essas coisas. E quando você aperta o botão, geralmente você quer um evento, você quer que alguma coisa aconteça, você quer uma resposta. Então, vamos começar? É um pouco de demo time agora. Bem, aqui a gente vai mostrar agora uma espécie de Hello World usando o Phaser. Ok? Isso aqui é o código, esse código mais especificamente rodando, ou seja, não tem nada, basicamente, só são as 3 funções principais que eu tinha falado para vocês. E agora a gente vai montar um jogo de exemplo. A primeira coisa que você vai precisar é carregar as imagens do seu jogo. Então, você simplesmente dá um game load. Esse editor. Você carrega a imagem, você precisa dar um nome à imagem. No caso, eu vou dar um nome Phaser, por exemplo, e o caminho da imagem. Isso aqui já é uma imagem pronta que a gente deixou guardado, ok? Agora, o próximo passo é associar a imagem a um sprite, para que essa imagem ela possa interagir com os outros elementos do jogo. Então, vamos criar aqui uma variável chamada sprite, por exemplo. E nessa variável sprite, vamos guardar uma instância de um sprite, do Phaser. Então, você adiciona um sprite, usando GameAdd. As coordenadas do sprite vamos setar como sendo no meio da tela, teoricamente. E o nome da imagem que a gente definiu no preload. A string de referência. Então vamos salvar, vamos executar. Pronto, nós carregamos a nossa imagem dentro do nosso navegador. Já é o primeiro passo. Agora, uma coisa interessante é que o Phaser ele seta a âncora, vamos dizer assim, da imagem como sendo no topo esquerdo. O que não é muito bom, porque se a imagem fosse rotacionar, por exemplo, ela rotacionaria em torno da sua âncora, ou seja, no topo esquerdo, seria algo bem estranho. Então, nós precisamos corrigir isso de certa forma. Então, para isso, basta setar a âncora como sendo no meio da imagem. Então, vamos setar em 0.5, que é o meio. E ao executar, a imagem vai estar centralizada. Tá, agora deixando as coisas um pouco mais interessantes, vamos adicionar um pouco de física com Phaser. Para isso, você precisa primeiro carregar alguma Physics Engine, que o Phaser já tem suporte. Então, você precisa dar um Game Physics e iniciar alguma Physics Engine. No caso, eu vou iniciar a Arcade, que é a mais básica. De certa forma. Pronto, esse código por si só, ele não faz nada ainda. Nós só inicializamos a Physics Engine. Mas a partir daí a gente já pode, por exemplo, criar um corpo físico para o nosso sprite, que é onde a gente pode setar algumas propriedades físicas a ele, como velocidade, aceleração, atrito, esse tipo de coisa. Então, para criar um corpo, teoricamente um corpo físico ao nosso sprite, você precisa chamar a sua Physics Engine, no caso é Arcade, e você precisa dizer para ela criar um corpo físico para o seu sprite. Opa, desculpa. Pronto. E com esse código a gente já consegue ter um corpo físico para o nosso sprite. Agora vamos interagir um pouco com o nosso jogo. Você pode, por exemplo, adicionar um pouco de gravidade ao jogo por meio da sua Physics Engine. Vamos adicionar gravidade do eixo Y, que é o eixo vertical. Adicionar 1000. E dessa forma, o esperado é que ele caia. O que já é um começo.
Tá, mas imagine que você não quer que o seu sprite ele caia eternamente. Você quer que ele se choque em algum momento com os limites do mundo. Então, nas propriedades físicas dele, você pode determinar que ele se choque com os limites do mundo. Para isso, você tem que acessar o corpo dele e determinar que ele deve colidir com as bordas do mundo. E dessa forma, ele não vai mais cair eternamente, ele vai se chocar, de certa forma. Tá, mas, bem, isso é bem simples. A gente pode adicionar mais algumas propriedades, se quisesse, como, por exemplo, elasticidade, por exemplo. Você deve acessar o corpo físico do seu sprite, determinar alguma propriedade, como elasticidade, no caso, e setá-la como 1, por exemplo, que assim o sprite conserva a energia após o impacto. E dessa forma ele ficaria quicando, porque agora ele é elástico também. Mas percebam, a gente não utilizou em nenhum momento a função update do nosso loop principal. Então, se você quisesse, por exemplo, criar alguma característica do seu sprite que fosse atualizada 60 vezes por segundo, você poderia, por exemplo, dizer que o ângulo dele vai ser incrementado em 1 a cada vez que a função update fosse executada. Dessa forma, quando atualizasse, seu sprite estaria girando, por exemplo. Isso aqui pode parecer bem inútil no primeiro momento, mas ele é bem interessante porque ele já mostra muitas das funcionalidades do Phaser de uma forma bem simples. Então agora a gente vai mostrar a vocês um jogo um pouquinho mais complexo, já com algumas funcionalidades mais interessantes, e espero que vocês gostem. Bom, já que o Murilo mostrou o básico do Phaser, acho que eu poderia mostrar como desenvolver um jogo mesmo, bem simples, porque a gente não tem tanto tempo, mas a gente vai mostrar para vocês como desenvolver esse jogo, onde o objetivo é simplesmente fugir das bolas. E se você bate alguma bola, você morre. Então vamos fazer isso do começo. Como seria fazer isso em Phaser? Aqui nós já temos a Game Engine inicializada. Aqui nós temos duas imagens carregadas, sendo elas Dude e Ball, que é o nosso bonequinho, e a bola. Então nós vamos dar um game.add.sprite e nós vai receber duas coordenadas, que no meu caso eu vou colocar o centro do mundo, x e y, e a string referência que a gente botou para ele, como sendo Dude. Agora, se a gente fizer isso, ele só vai atualizar o bonequinho, ele só vai aparecer o bonequinho no meio da tela, não vai fazer nada. E como a gente quer trabalhar com esse boneco, a gente precisa guardar uma referência para ele, que no caso vai ser Dude, que já está inicializado lá em cima. Beleza. Introduzindo vocês ao conceito de grupo, já que a gente vai ter 10 bolinhas, a gente precisa criar um grupo para todas as bolas. Um grupo é um objeto que guarda outros objetos que compartilham das mesmas características e geralmente são o mesmo objeto. Então nós vamos balls equals game.add.group. Agora, como a gente pode adicionar as bolas a esse grupo? A gente vai precisar iterar. Dizemos que nós queremos 10 bolas e incrementa. Pronto. Agora, como a gente pode adicionar uma bola a esse grupo? Temos balls.create. E da mesma forma que o método addSprite, ele vai receber duas coordenadas e o nome e a string referência para uma imagem. Como, por exemplo, game.word.randomX, já que eu quero posições aleatórias para cada bola. Random y. E ball. Vamos ver o que acontece. E nós temos 10 bolas em posições aleatórias na nossa tela. Só consertando aqui a gente vai precisar de uma referência para cada uma dessas bolas, então guardo cada referência na variável ball e consertando a âncora de cada uma. Nós podemos colocar para 0.5, desculpa, e já vai funcionar.
Tá certo. Agora o que a gente quer que as bolas façam? Elas têm que se mexer pela tela. Elas vão ser inicializadas com um ângulo aleatório. Elas vão ter uma velocidade em algum ângulo aleatório. Então eu posso dizer que ball.angle igual a game.random.angle. Que isso vai retornar um ângulo aleatório para cada uma das bolas. Agora, como é que a gente pode fazer a bola se mexer? Primeiramente, a gente precisa inicializar a Game Engine para cada uma das bolas. A gente precisa criar o corpo geométrico de cada uma delas. E como o Murilo mostrou, é só chamar a nossa Game Engine e dar um Enable Ball. Agora tem um método na API do Phaser que faz com que algum objeto se mova de acordo com o seu ângulo. Então nós podemos chamar esse método arcade velocity from angle. Ele vai receber o ângulo da bola, vai receber a velocidade com que ela vai se mexer, no caso vou deixar 500, e vai receber onde isso vai ser aplicado, que no caso vai ser na velocidade da bola. Desculpa. Então vamos ver se roda. Bom, as bolas têm velocidade já, só que tem um problema, elas vão para fora do mundo. Então a gente pode corrigir isso simplesmente mudando o atributo collide with bounds dela. Então nós vamos ball.body, collide with bounds vai ser igual a true. E agora, elas não mais vão embora do mundo, elas ficam ali, mas tem um problema. Quando você joga uma bola no chão, o que acontece? Ela quica. Depende da bola. Se tiver murcho. Então, basicamente, nós precisamos alterar a elasticidade da bola. Que você pode colocar desculpa. Você pode colocar para ela não perder energia. E elas não mais saem do mundo. Ok. Então as bolas já estão agindo do jeito que a gente queria. Agora a gente precisa movimentar o nosso tão querido Dude, o nosso bonequinho. Então primeiro a gente tem que ativar as físicas para ele. Dude. E como é que a gente vai aumentar ele? A gente agora vai ter que trabalhar com um pouco de input. A gente vai ter que receber input do teclado. Então, o que acontece? O Phaser ele tem uma função que retorna as 4 referências às 4 setinhas do teclado, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Então nós temos que game.input keyboard E assim, a variável cursors, que já está definida lá em cima, vai ter 4 referências para as setas do teclado. Então vamos testar aqui. Se cursors.up is down, esse is down quer dizer que o botão está pressionado, ele vai ter que se mexer para cima. A gente aperta para cima e a gente quer que ele se mexa para cima. Ou seja, ele vai estar decrementando no eixo Y. Então o eixo Y vai ter que diminuir. Então nós temos que dude.body velocity y é igual a menos 300. E vamos ver se funciona. Funciona. Ele já está se mexendo para cima. A gente vai poder fazer isso com o resto. Isso para baixo agora. No caso, ele estaria acrescentando ao eixo Y. Então agora, esperado é que ele se mova para baixo. Para cima e para baixo. O problema é que se eu soltar o botão, ele não vai parar de se mover. E se eu solto o botão, o que é esperado que aconteça? A velocidade dele tem que ser igual a 0. Então, else, caso essas duas condições sejam negativas, igual a 0. Então agora nós temos total controle do nosso phaser no nosso bonequinho no eixo Y. Certo? Agora, se me permitem, para não tomar tanto tempo da palestra, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V no código que faz a mesma coisa para o eixo X.
Ok, agora o nosso bonequinho já deve ser capaz de se mexer em todas as direções. Agora só falta uma coisa. Quando ele colide com as bolas, ele não morre, e a gente espera que o jogo pare, o jogo acabe. Como a gente pode fazer isso? A API do Arcade Physics, ele tem um método chamado collide. Então nós podemos dizer que game.physics collide, ele vai receber dois objetos, que no caso os objetos vão se colidir. No caso pode ser um grupo também, o grupo balls, e o nosso bonequinho. Agora vocês podem ver que ele pode parar algumas bolas. Por exemplo, eu não estou alcançando nenhuma, mas um momento, agora ele interage sobre as bolas. Antigamente as bolas passavam por cima dele, mas ainda não está acontecendo o que a gente queria. A gente queria que o jogo acabasse, porque o objetivo é fugir das bolas. Então esse método collide, ele pode receber um terceiro parâmetro, esse terceiro argumento, que vai ser a função que vai ser executada caso ele se colida com alguma bola. Então, o que vai acontecer? O jogo vai ter que acabar. Então, eu não vou acabar o jogo por si só, eu vou só dar um pause no jogo. Então, game.paused vai ser igual a true. Então, assim que ele se colidir com alguma bola, o jogo vai acabar. Então, é isso. Terminei o jogo simples que eu ia mostrar para vocês. Caso vocês queiram ver o nosso projeto, a gente disponibilizou alguns jogos para a comunidade. Está no meu GitHub, no /Java06. E obrigado pela oportunidade. A gente curtiu muito o evento e valeu. Obrigado.